Eu vou conversar nesse momento com o Neto Marcelani. Ele já sinalizava, a gente já percebia que ele não ia ser candidato a prefeito mesmo. E, sobretudo, depois que um mês atrás ele não se desincompatibilizou da sua função que tinha no governo do estado de São Paulo. Porque para ser candidato a prefeito de Matão, como muitos e como chegou-se a dizer, ele teria que ter deixado essa função lá. Não pode ter uma função pública e ao mesmo tempo ser candidato. Ele tinha que se desincompatibilizar. E ele não o fez, sinalizando que não seria mesmo candidato, mas permaneceria lá. Também isso não se sabia. Falava-se já há alguns dias que ele tomaria posse de um cargo importante no governo do estado de São Paulo, o que de fato veio a se confirmar, porque ele agora assume no governo Dória o Detran do estado de São Paulo. Ele é um matonense, Neto Marcelani, no comando agora do Detran, e é com quem nós vamos conversar nesse momento. Bom dia, Neto. Bom dia, Daércio, bom dia, Beto, a todos os ouvintes aí da Rádio Saudades. Um prazer estar falando com vocês essa manhã. Muito obrigado pelo convite, Daércio. Estou certo que desde que você não se desincompatibilizou, qualquer um arriscaria em dizer que você não seria mais candidato a prefeito. Eu já apostava desde então. Ele não saiu. E eu vi que você permaneceu nas suas funções lá, com as notícias que vinham de lá e tal. Eu digo, o Neto, então, não vai ser candidato a prefeito mesmo. Como, aliás, já vinha sinalizando antes. Diante disso, bom, vamos falar primeiro dessa sua função, porque depois você não deixou de ser político. E depois eu vou perguntar, escuta, e diante disso, e tendo aqui já vários candidatos ou pré-candidatos, você vai pro lado de quem? Para apoiar. É a pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. Você vai acompanhar o raciocínio e a orientação do partido e do governo do estado, daquele que o governo preferir aqui, para apoiar, vai ficar neutro para onde vai o seu apoio. Mas antes vamos conversar sobre essa nova função. Que função é esta aí? Pelo que sei, é no Detran. Então, Daércio, eu acabo de ser nomeado no sábado, né? E ontem estive lá tomando posse, assumindo a presidência aqui do Detran do estado de São Paulo, né? Então é um cargo aí bastante importante, onde vai demandar muito trabalho, muita dedicação. Quero agradecer a confiança do nosso governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, né? Eu saio ali da Prodesp, que estava à frente do Poupa Tempo e da área de desenvolvimento de sistemas da Prodesp, e agora num processo de grande integração operacional entre o Detran e o Poupa Tempo, eu diria que até de expansão operacional do Poupa Tempo, acabo assumindo essa missão como presidente da autarquia, né, de trânsito do estado, para, de alguma forma, promover uma integração maior com a Prodesp. O estado tem buscado aí aproveitar das sinergias que essas empresas, essas autarquias têm, obviamente buscando ser mais eficiente, ser mais resolutivo, né, estar mais presente na vida do cidadão, sempre com foco no cidadão, na melhoria dos serviços públicos, na melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão, e um pouco essa é a minha missão à frente dessa autarquia, e fico muito honrado, né, por esse convite que me foi feito na última semana, e acho que vou para lá com um grande desafio, mas tenho certeza que as equipes ali do Detran, as equipes da Prodesp, que continuam dando o apoio e que agora se integram ainda mais, vão fazer com que a gente consiga trazer bons resultados e resultados rápidos, né? Ser muito mais eficiente, ser muito com serviços digitais, fazer a grande digitalização desses serviços públicos, que é algo que eu já vinha fazendo à frente do Poupa Tempo e agora ainda mais ampliado com essa união de esforços aí junto ao Detran. Então, fico muito honrado, muito orgulhoso, né, por ter recebido esse convite e aceitei esse desafio de pronto, para poder, de alguma forma, contribuir aí com o Estado e com o cidadão do Estado de São Paulo, com todos os paulistas aí. O que a Prodesp te ensinou nesse tempo que pode ser aproveitado agora na presidência do Detran, Neto? Olha, Darcy, eu dividiria que eu aprendi muito com a Prodesp e aprendi muito com o Poupa Tempo, né? O Poupa Tempo acho que é o órgão que melhor avaliado, né? O serviço público melhor avaliado do Estado, já por 6 anos consecutivos é eleito o melhor serviço público do Estado pelo Datafolha, né? No último ano foi eleito o melhor serviço, já competindo inclusive com serviços privados, né? E ali você tem padrão, você tem qualidade, você tem regra, você tem organização, não só no trabalho interno, mas principalmente na relação com o cidadão, desde o agendamento, desde quando o cidadão procura lá pelo site
ou pelo Polpinha, né, que é o nosso robozinho lá que faz os atendimentos. Então, desde o início, né, o Poupa Tempo é pensado colocando o cidadão no meio, colocando o cidadão como o principal ator desse processo de atendimento, né? E acho que isso é uma grande lição, né? A organização, a forma como a coisa é tratada, o respeito que se tem, né? O esforço para melhorar os processos do serviço público, para melhorar a relação de fato com o cidadão. Isso aprendi muito no Poupa Tempo e levo isso para a vida, não só agora para o Detran, mas levo isso para a vida, né? Em relação à Prodesp, é uma empresa pública que faz TI, que tem mais de 50 anos, né? E tem profissionais ali que já têm 30, 40 anos de casa, mas atuam e trabalham como se fossem ainda jovens começando na carreira de TI. E acho que esse é o grande exemplo que eu aprendo na Prodesp, a dedicação, o esforço de estar sempre disposto a inovar, de estar sempre disposto a fazer diferente e a fazer melhor, né? Então, portanto, acho que o conjunto dessas características hoje me engrandecem como pessoa, me engrandecem como profissional. Eu que escolhi a gestão pública como profissão, né, Darcio? E acho que isso olhando aí para a minha carreira, é fácil de identificar. Fico muito honrado de ter trabalhado aqui e fico mais feliz ainda de ter a missão de integrar aquilo que tem de bom no Detran com aquilo que tem de bom na Prodesp e no Poupa Tempo. A tua elevação a esse cargo de presidente do Detran, então, é por uma questão de meritocracia, por ter enxergado esse seu trabalho na Prodesp e nas outras instituições e os cargos que você ocupou, ou teve, de alguma maneira, a necessidade de que alguém assumisse essa presidência e a proximidade política que foi determinante para ser você o escolhido? Olha, Dércio, o presidente que lá estava, o Dr. Falcão, que é meu amigo, uma pessoa muito séria, um delegado federal aposentado muito sério, muito correto, de uma integridade ímpar, né? Uma pessoa que eu conheci desde o início, porque eu participei da comissão de transição do governo e eu que o recebi e que ajudei a fazer a transição no Detran. Então, é uma pessoa muito séria, muito correta, que eu respeito muito e que fez um belo trabalho nesse 1 ano e meio que esteve à frente do Detran. Só elogios às situações que ele enfrentou, às regras que ele trouxe, a metodologia que ele trabalhou ali. Agora, entendeu-se que nesse momento em que o pós-pandemia vai ser um momento diferente no Estado, né? O Estado está buscando aproveitar essas sinergias que existem entre os órgãos e entre aqueles órgãos que têm quase que uma duplicidade de atendimento, né? Você pega alguns municípios que têm Poupa Tempo e que têm a Ciretrans, e isso pode, de alguma forma, trazer mais eficiência, né? Então, todo aquele processo de transformação digital que a gente vinha fazendo no Poupa Tempo, né? A mudança do modelo, a mudança da metodologia de trabalho, a busca pela eficiência no dia a dia e essa possibilidade de integrar algumas situações e de tirar sinergias daquilo que é parecido é que acho que me colocaram nessa posição de presidente do Detran, né? Então vou para lá com essa missão, entendo que é resultado do esforço não só meu, mas de toda essa equipe que me deu esse apoio, e agora a gente vai para lá para tratar das questões do trânsito, que obviamente o Detran tem alguns assuntos que são indelegáveis, né, que são exclusivos da autarquia e que são delegados pelo governo federal para o Detran, então, portanto, ele tem que tratar, mas também com um olhar na gestão pública, no ganho de eficiência, na busca incessante aí pela digitalização, por empoderar o cidadão, por dar ao cidadão a condição de resolver os seus problemas a hora e o dia que quiser. Hoje o Poupa Tempo Digital, que eu já tive a oportunidade de falar aqui com você, possibilita isso, né? E a gente quer levar um pouco dessa estruturação, dessa construção para o Detran e, quem sabe, influenciar em outros órgãos públicos, porque o Poupa Tempo, de fato, é um grande exemplo. O Detran tem muitos méritos, já tem muitos serviços que têm qualidade, que têm nível, tem equipes espalhadas pelo estado todo. A Imatão tem uma bela equipe, né? Até aproveitar e mandar um grande abraço aí para o Juninho, né? Mas temos que trabalhar muito, viu, Dércio? E acho que essa é a grande razão de eu ter vindo para cá. Bom, você vai assumindo um posto ainda mais importante agora dentro do governo do Estado que sabemos todos aí que tem um propósito de daqui 2 anos postular a presidência da República, isto é, subir para Brasília. E você, nesse contexto, pensa nisso ainda que seja cedo também, em acompanhar
esse governo no propósito de subir para Brasília, se isso der certo, evidentemente, nada está conquistado, mas que há o propósito do Dória de ser candidato à presidência, isso é nítido também, né? Estando dentro dessa equipe aí, junto com o vice-governador também, você pensa nesse contexto? Olha, Décio, acho que é muito precoce esse tipo de posicionamento da nossa parte aqui. Nós estamos no meio de uma pandemia. Acho que o maior problema que o Brasil já enfrentou, até ouvir aí a tua fala sobre a gripe espanhola, eu acho que desde então é o maior problema de saúde pública, um problema de economia que nós vamos ter em breve, né? Eu acho que final do ano, começo do ano que vem, a situação deve piorar, né, nas questões econômicas. Então, acho que agora não é momento da gente pensar em eleição e pensar em política, né? Acho que agora é momento de trabalhar e acho que o fruto desse trabalho pode gerar frutos políticos ou não. Então, é muito cedo. A gente tem que olhar para dentro, fazer o dever de casa, fazer gestão, cuidar, que nem diz por aí, cuidar da nossa cozinha, que eu acho que esse é um momento muito delicado e nós todos aqui estamos muito focados em enfrentar essa pandemia, superar essa pandemia, que se Deus quiser logo passa, né? E entregar um estado muito melhor do que o que a gente pegou, um estado muito melhor no período pré-pandemia. Não tenho dúvida que isso vai acontecer e que a relação do Estado com o cidadão vai ser alterada por completo, né? Então é para isso que nós estamos olhando, dessa forma que a gente tem que se posicionar, seguindo aí as diretrizes do nosso vice-governador, que é o secretário de governo, onde o Detran está dentro, do nosso governador João Dória, que trabalha e que impõe esse processo de digitalização, de desburocratização, desde o início da gestão. Então, muito do que a gente está fazendo nesse período de pandemia foi possível porque esse processo começou um ano atrás, né? Óbvio que ele foi muito intensificado nesses 90, 120 dias que a gente teve aí, tem tido de pandemia, mas é mérito dessa visão de gestão que o governador e o vice-governador trouxeram no início da gestão. Então, portanto, o futuro aí vai ser resultado das entregas e das possibilidades daquilo que foi feito ao longo dessa gestão. Neto Marcelani, o teu apoio, já que você não vai ser candidato, o teu apoio aqui nas eleições, você ficará neutro ou apoiará alguém e mediante qual orientação? A sua própria, pelo grau de conhecimento das pessoas que serão candidatos aqui, ou em obediência à orientação do vice-governador e do governador de São Paulo? Ô Dércio, veja bem, eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Porque nós precisamos primeiro separar a minha questão profissional, vamos dizer assim, do presidente do Detran, do cidadão matonense que ama essa cidade, que foi candidato a prefeito por 3 vezes, né? Tentou por 3 vezes ser prefeito dessa cidade para poder trabalhar por ela, né? Buscando fazer gestão pública, enfim, fazendo aquilo que eu gosto. Eu que estudei no Henrique Morato, que estudei no José Inocêncio da Costa, que vivi a minha vida toda aí, né? Mais da metade da minha vida, hoje eu tenho 40 anos, mas bem mais da metade da minha vida eu passei aí e tenho grande carinho por essa terra. Em momento algum, desde 2011, quando eu vim trabalhar pela primeira vez aqui em São Paulo, no governo do estado, eu deixei de buscar realizar, entregar, conquistar coisas para nosso município, independente de quem era o prefeito, né? Então eu já tive o Adalto como prefeito, já tive o Edinardo como prefeito, o Chico Dumont como prefeito, e sempre procurei trabalhar com muita dedicação, com muito empenho e com muito respeito para a cidade, fazendo para aqueles que mais precisam. E isso não vai mudar, Dércio. Independente de quem seja o prefeito, até com o Edinardo agora especificamente, logo que ele foi eleito, que eu estava lá na CDHU, liguei para ele me colocando à disposição, né? Infelizmente, eu acho que algumas situações aí, não vou dizer que nem pessoais, nos diferenciam, né? Mas eu tenho grande respeito. A população escolheu e eu respeitei em todo momento. E não vai ser diferente daqui para frente, né? Agora, para essa próxima eleição, eu ainda confesso que não tive nenhuma conversa mais elaborada com nenhum dos pré-candidatos. Gostaria de ter, quero conhecer, saber quais são as suas propostas, os seus posicionamentos, o que cada um defende, né? Para que a gente possa escolher aquilo que é melhor para Matão. Eu tenho um amigo que eu considero muito, que a todo momento ou de vez em quando me manda uma mensagem falando do meu avô Ernesto Marcelani. Eu acho até que talvez ele esteja nos ouvindo agora. E ele fala o seguinte: poxa, e o seu avô, como é que enxergaria isso? Como é que o seu avô estaria vendo o município que passa por dificuldades, né? Então, pensando nisso, um pouco nessa história, pensando um pouco em tudo que já aconteceu, pensando muito no futuro da nossa terra,
é que qualquer que seja o prefeito vai poder contar comigo, porque o nosso trabalho é por Matão. Mas eu perguntei na campanha, viu? Depois de eleito, evidentemente que aí os cargos estão já formalizados e tal, e aí realmente é natural que seja assim. Eu estou perguntando, na campanha eleitoral, você vai acompanhar o que o governador orientar para você apoiar aqui na sua base? Ou você pode recair, às vezes, em torno de algum nome que não seja exatamente da sua preferência pessoal? Ou você vai pelo seu grau de proximidade e identidade com um desses candidatos que estão aí? Eu acho que eu vou pelo grau de identificação com os compromissos que está assumindo, Daércio, né? Então, acho que não dá para ser feito de outra forma, né? Nós precisamos ver qual é a melhor proposta, quem representa algo diferente, algo que vai fazer mudança para o nosso município, que tem muitas demandas, né? E vai ser o grande fator de decisão. E eu tenho certeza que o governador, o vice-governador também estão preocupados com isso e vão contribuir, né? Inclusive para que isso aconteça. Então, a decisão é para aquilo que for melhor para Matão, não tenha dúvida disso. Neto, olha, que pena que ontem que nós fomos informados sobre isso, quando tínhamos uma pauta já toda preenchida, mas evidentemente que essa notícia teria que ser incluída no programa de hoje, porque senão nós teríamos um tempo, e você até merece, e o assunto merece, bem maior para a gente conversar. Mas já em seguida agora temos aqui a secretária Célia Leão, que é a secretária estadual dos direitos das pessoas com deficiência. É com ela que eu vou conversar, porque agora os doentes de Covid, portadores de deficiência, poderão ter acompanhantes. Coisa que não é aceito, não é permitido, não é? Mas nesses casos, e é uma exceção aqui, um assunto importante para muita gente, e depois saber dela, quem é esse portador de deficiência, afinal de contas, como é que ele vai ser caracterizado num mundo em que ninguém é perfeito? É uma pergunta que é curioso saber, né? Quem é o portador de deficiência? Na medida em que todos temos, né? Então, entre outras perguntas que vou fazer ali em seguida, por isso então vou ter que abreviar a nossa entrevista, mas acho que foi suficiente para que toda a Matão e a região soubessem e dividisse com toda a nossa região também esse orgulho de ter no comando do Detran um matonense. Eu parabenizo, espero que você tenha bastante sucesso aí e agradeço pela sua atenção agora na condição de presidente do Detran do Estado de São Paulo. Neto, muito obrigado e bom dia. Olha, Décio, me considero de casa, estou sempre à disposição, é sempre uma alegria, é muito bom esse bate-papo com você aí pela manhã, muito obrigado pelo convite e sempre que quiser estou à disposição. E espero ter espaço aqui, como você sempre dá, quero agradecer essas oportunidades e sempre estar falando aquilo que a gente está trabalhando, aquilo que a gente está fazendo aqui no governo de São Paulo, pelo cidadão. Então, muito obrigado pelo convite, para mim é um grande desafio, eu, graças a Deus, não tenho medo de desafio, e tenho certeza que nós teremos boas notícias aí para Matão, para o estado todo, e deixar um grande abraço a pessoas aí que estão relacionadas ao Detran, aos despachantes, os CFCs, os nossos amigos aí de Matão, que há tanto a gente no dia a dia convive, né? Então foi uma alegria ontem receber mensagem de muitos desses amigos aí, e fico muito feliz de poder contribuir ainda mais por São Paulo e principalmente aí agora por Matão. Muito obrigado. Muito obrigado a você também.